Vamos começar pelo final de ontem. Isaías 54, futuro glorioso de Sião. Sião é a igreja, aleluia. Quando fala de Sião, está falando da igreja. E há ordens para a igreja. Nós precisamos entrar na dimensão que tudo está pronto. Tudo é nosso. Segundo a Bíblia, tudo é nosso. Diga, tudo é nosso. Não lute por aquilo que é seu, apenas tome posse. E você sabe muito bem que quem sabe o que tem, ri quando a mentira vem. Aleluia. Amém? Falei para vocês da outra vez que eu vi aqui que Deus me falou no voo, quem crê recebe, quem recebe ri. Então, se você crê, recebe, e se você recebe, você ri. Ri é um sinal de alegria. Ri significa eu tenho isso aí, aleluia. Ninguém ri se não souber quem é, ou não souber o que tem. A mentira tira você da verdade. Se você não tiver fundamentado nela, o diabo consegue tirar você daquilo. E nós sabemos que Jesus disse, se você conhecer a verdade, não tem como você ser livre se não conhecer a verdade. Então, a ordem é, canta alegremente. Isaías 54:1, canta alegremente. Cante com alegria. Ele disse, ó estéril, ou seja, que não tem condição de dar a luz, que não tem como dar a luz. Então, esterilidade é algo que foi gerado pelo pecado, que deixou a terra estéril, as mulheres estéreis, os homens estéreis. E a esterilidade, ela paralisa o poder da descendência. Pensa sobre isso. A esterilidade paralisa o poder da descendência. E descendência é a maneira que Deus trabalha para a longevidade. Deus sempre prometeu descendência. E se você olhar, Sara era estéril. E de lá viria o herdeiro. Depois, a Rebeca era estéril. E sempre o diabo quis dar esterilidade. E Deus sempre mudou a história. E a mudança é que o que é esterilidade é a maneira pela qual o diabo faz para parar, estancar ou neutralizar o poder da semente. Então, uma semente, ela tem dentro dela a capacidade de produzir uma nova árvore, com novos galhos, com novo fruto, com uma nova semente dentro que carrega a próxima árvore e o próximo fruto, e a próxima semente com a próxima árvore. Então, a esterilidade, ela não para só a próxima árvore, ela para a próxima floresta. Então, esterilidade é algo que nós deveríamos não aceitar na nossa vida. Porque a esterilidade não trabalha somente com relação a filhos naturais. A esterilidade paralisa o poder da multiplicação. Então, tem pessoas que ganham só um salário e vão ficar só naquilo o resto da vida. Mas o poder da multiplicação lhe abrirá várias portas de entradas, porque ninguém multiplica só de uma única fonte. A multiplicação já é resultado de algo frutífero. E quando Deus olhou para o homem, e ao criar o homem, ele disse, frutifique, ou seja, tenha a habilidade de produzir resultado. Mas não para só aí. Ele diz, frutifique, depois ele diz, multiplique. Não para só aí. Encha a terra. Então, a mente de Deus, ela é muito grandiosa, porque Deus sabe que Abraão não estaria vivo para estar em São João da Madeira. Abraão não iria chegar aqui se não fosse pela descendência. O evangelho não chega em nenhum lugar se não for pela descendência. Vocês entendem? Então, Deus quer que você aprenda a viver hoje, como se já tivesse, viver hoje, como se já fosse amanhã, viver hoje, como se aquilo já estivesse na sua mão, se comportando como que já é seu, porque o seu homem interior sabe que você já tem aquilo, mesmo antes de ver, mesmo antes de tocar. E a vida no Espírito é uma vida onde existe um fruto dentro de você, chamado alegria.
Deus me deu umas frases hoje interessantes sobre alegria, e eu me acordei rapidamente e anotei para não perder o raciocínio divino. Várias coisas ele me deu sobre o rir. Rir é zombar do inimigo. Rir é zombar do inimigo. Não existe nada pior para um inimigo, um adversário, ameaçar você e você fazer. Quem já irritou a mãe quando ela brigou e você riu? E o que foi que aconteceu? A raiva aumentou, não? O chicote zoou, aleluia. Porque o rir, para quem ameaça, é uma afronta. A outra frase que Deus me deu, rir é liberar o fruto do Espírito, que mais libera força ao seu favor. Rir é liberar o fruto do Espírito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é um fruto do Espírito. Agora eu pergunto, para que serve a alegria? Para rir. Pensa um pouco, para que serve a alegria? Se a alegria é um fruto, qual é o fruto da alegria? O riso. O riso é uma demonstração de um fruto que opera por dentro. Então eu tenho domínio próprio. Quando é que eu exerço domínio próprio? Eu exerço o domínio próprio quando alguém vem me irritar, que a vontade seria quebrar a cara. Eu disse, não, em nome de Jesus, não vou fazer isso. O domínio próprio quando vem uma vontade de, se eu bebia no mundo, agora eu nasci de novo, vem a vontade de beber, eu digo, em nome de Jesus, não. Eu estou usando o domínio próprio. A vontade seria beber, mas eu uso o domínio próprio. A vontade seria brigar, eu uso o domínio próprio. Da mesma forma que pela fé eu uso o domínio próprio, pela fé, Agora, eu aprendi a rir com um homem cheio do Espírito Santo, que com pedra nos rins, olhou para nós e disse assim, aprendam. E eu sabia que ele estava doendo, aquilo estava doendo. Ele sentou na cadeira e começou, a risada mais sem graça que eu já vi em toda a minha vida. E ele disse, vocês vão aprender. E 40 minutos assim, não parecia ter alegria naquilo. Mas lembra, fé é fazer algo que a palavra de Deus diz, sem sentir. Daqui a pouco ele se levantou, foi no banheiro e fez xixi. E a primeira pedra saiu. Aí ele veio e disse, agora vai lá olhar se não saiu. E nós vimos a pedra sair. Ele volta e diz, tem mais uma para sair. E fala, E foi lá e depois a segunda pedra saiu. E meu irmão, eu soube, minha esposa teve uma crise de pedra nos rins e tivemos que correr imediatamente com ela lá em Fortaleza, em outra cidade. Meu irmão, que dor, dizem que é comparado como a dor de parto para as mulheres, né? Não sei porque os homens é muito mole para dor, mas dizem que é realmente muito ruim. Uma pedra passando naquele canal e é horrível. Mas foi ali que eu aprendi. Então eu estou ensinando em Recife. E quando eu chego em Campina Grande, no acampamento, dores por todo o meu corpo. E eu disse, rapaz, que dor é essa? Eu nem sabia o que era. E comecei a suar frio. O doutor Raul encostou do meu lado e disse, Sérgio, o que está acontecendo? Eu disse, não sei, mas eu estou com muitas dores. Está doendo parece que até o fio do cabelo está doendo. Aí ele disse, cara, tudo indica que isso é dengue. A irmã do meu lado, que eu estava na casa dela, dando aula, disse, apóstolo, eu não quis dizer, mas no seu quarto tinha um foco de dengue. Então a mente diz, já me vi morrendo, o caixão, a vela, o povo chorando. É impressionante como a nossa mente é rápida para o mal. Não é? Então chegou Brad Fluke e o pastor Bud do meu lado e disse, começa a rir, rapaz. Eu lá queria rir, meu irmão. Eu não tinha vontade de rir. Eu não queria rir para nada. Se o fio do cabelo doía, se você fizesse, doía tudo. E o pastor Bud disse, isso, comece a rir. Você me viu colocar pedra para fora.
fim de andar com homens que andam pela fé, é que você vai ter que praticar o que eles ensinam para você. E eu vi a coisa mais sem graça e falsa de toda a minha vida. E ele disse, isso aí, é assim? E eu, Então o Brad chegou do meu lado, e o Brad fica todo se tremendo quando está ministrando, e fez, Aí eu olhei para a perna de Brad e comecei a rir das pernas dele. Mas você só precisa começar. Até que ele disse, é isso aí, é isso aí. E de repente, eu acho que eu devo ter demorado uns 3 a 4 minutos para pegar o riso do Espírito. E você tem que começar pela fé. E eu comecei até que veio, gente. Eu fui curado de dengue rindo ali naquela tarde. Glória a Deus! Aleluia! Então, anos depois, eu estava desempregado ministerialmente. Eu já tinha 6 meses de aluguel, água, luz, atrasado. Naquela época eu não cortava tão rápido. E eu lembro que eu estava orando por provisão, por porta aberta, Deus mandar dinheiro para eu pagar minhas contas, para ter o nome tranquilo. E eu ouvi a voz do Espírito tão claro, como eu estou te dizendo aqui. Se essas contas estivessem pagas, qual seria a sua reação? Eu disse, claro que eu ia me alegrar e agradecer. Ele disse, fé é fazer isso agora. Eu coloquei os papéis no chão, apóstolo, de água, de luz, tudo no chão assim. E comecei a dançar em cima deles. E ri. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas e chorando, viu? E o Senhor disse, o que é que você está fazendo? Ele disse, o que o Senhor mandou. Eu disse, mas isso não é certo. Você está falsidade. Eu aceito que é original. E eu, pela fé, puxei aquele riso de dentro de mim. E comecei a rir pela fé, poxa. Até que eu comecei a rir de verdade. Não deu meia hora depois daquilo. Um amigo meu bateu na porta. Chorando. Eu disse, que foi, velho? Ele disse, Deus me mandou aqui. Sabendo quem ele era, eu disse, foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Ele disse, Deus me mandou aqui. Me dê suas contas, porque Deus disse, além de eu pagar, durante o restante do ano eu vou lhe sustentar. Eu fui no quarto, peguei os papéis, dei a ele, estavam os papéis cheios de marca de tênis em cima. Ele disse, que foi isso? Eu disse, mistério, aleluia. Pouco tempo depois ele volta, tudo pago. Fui curado de dengue rindo. Paguei contas rindo. Fui curado do dente rindo. Fui pregar numa igreja muito tradicional, muito tradicional. Se eu soubesse, nem tinha aceitado aquele convite. E eu estou lá no acampamento, 800 pessoas, lotado. E aí o Espírito Santo, sabe aquele culto que você vai pregar e fica, qual é a palavra? E nada de vir palavra. E não vem. Eu estou uma semana me preparando para a conferência e nada. Eu disse, rapaz, o que é que eu vou pregar? Cheguei na cidade. O voo demorou, pegamos ainda um carro da cidade onde era o aeroporto até a cidade onde eu iria pregar. Cheguei lá quase em cima da hora, devo ter dormido umas meia horazinha para poder ministrar à noite. Igreja lotada, e eu lá. E pelos hinos eu disse, um dia eu vim me meter. Para que eu aceitei esse convite? Senhor, será que eles vão aceitar? Para você ter uma ideia, quando foi depois do evento que o pastor soube de que igreja eu era, ele disse, se eu soubesse, não tinha te convidado. Então, eu estou naquela igreja ministrando. Olha que coisa interessante. Primeiro culto, todo mundo com a expectativa. E eu sem a palavra. O louvor todo, eu disse, meu Deus. E o louvor não era ungido? E cadê a inspiração? Eu digo, rapaz, e agora eu vou pregar? Espírito Santo. E eu sentado aqui na ponta, e do meu lado, desse lado de cá, tinha um cara mais alto que eu, um grandão, um senhor grandão. Ele era o líder do diaconato, eu não sabia. Então, assim que eu peguei o microfone, o Espírito Santo disse, começa a rir. Eu digo, o quê? Aqui? Eu peguei o microfone, após comecei a rir sozinho. Que silêncio mortal. Eu olhei para o pastor da igreja, ele estava quase colocando os pés na cadeira e baixando a cabeça assim. E aí o Espírito Santo disse para mim, pega o microfone, vá até aquele homem
e mande ele rir. O diácono, o chefe da igreja. Parecia que ele era o dono. Aí eu peguei o microfone e disse, ria. Então, ele pegou e fez. Olhou para mim, aí ficou em pé. Ele ficou em pé, então ele ficou mais alto que eu. Fiquei olhando para ele. Eu coloquei o microfone nele assim. Quando ele pegou o microfone, o pastor quase afunda na cadeira. Aí ele fez, ha, ha, ha. Aí ele caiu. Quando ele caiu, os outros que estavam lá começaram a rir da queda dele. E eu sem saber de nada. A igreja riu. Eu não preguei nessa noite. Toda a igreja começou a rir. Terminou o culto. Quando eu cheguei na casa do pastor, o pastor sem conseguir parar de rir. Nós fomos jantar e o pastor rindo. E ele disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, posso? Eu disse, pode. O senhor é o homem mais doido que eu já vi. Aquele diácono, o ano passado, arrancou o pastor Isaac do púlpito. Isaac era um pastor baixinho da igreja deles, que foi inventado ensinar sobre alegria. Nem riu, só ensinou. Esse diácono se levantou e tirou ele do púlpito assim, ó. Eu não sabia de nada, graças a Deus. Então, eu estou lá, e aquele pastor está rindo. Foi tanto milagre nessa igreja. Eu volto para Campina Grande, 3 dias depois o pastor chega e disse, como é que desliga? Eu disse, o quê? A igreja não para de rir. Eu disse, que bênção, deixa o povo rir. Quantos anos eles não riam? Parecia teia de aranha ou enferrujado. E eu creio que muitos crentes estão assim. Aí, o pastor ligou na minha casa, veio para conhecer a igreja em Campina Grande, e ele disse, eu estou abismado com o que Deus está fazendo. Posso lhe contar um testemunho? Eu disse, pode. Lembra quando o senhor falou que pagou as contas rindo? Eu disse, lembro. Esse irmão aqui que veio conosco, ele é dono de uma farmácia, e a farmácia estava para fechar. Porque a maioria das pessoas na cidade compra fiado. Porque na época ainda tem aquela coisa de prego, da cadernetinha. E ele estava com muita dívida, e o pessoal não pagava, e ele precisava pagar. Ele chegou na farmácia dele, ele colocou os papéis no chão, igual o senhor fez, baixou a porta, mas não baixou a porta toda. Aí começou a dançar em cima dos papéis e rir. E disse, fez para o pastor Sérgio, vai fazer para mim também. KKK, KKK. Ah! E aí ele começou a rir tão alto. E ele rindo, o Espírito Santo disse para ele, agora corre e abre a porta de vez. Ele nem pensou 2 vezes, correu, levantou a porta. Tinha várias pessoas na porta por causa da risada. Quando ele abriu a porta, o pessoal ficou olhando para ele sem jeito e começou a entrar na farmácia para comprar. Naquele dia, ele fez um faturamento que nunca tinha feito na vida. A minha pergunta é, se você recebesse agora aquilo que você mais deseja, qual seria a sua reação? Se você orasse por 10 mil euros e chegasse agora, o Pix aí, qual seria a sua reação? E o que é fé? Fé é fazer agora. Fé é se comportar como que já é seu. Fé é se alegrar de propósito. A alegria do Senhor é a minha força. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. O que o diabo tem mentido para você? Se você está sério com a mentira do diabo, é porque você está crendo na mentira dele. Se você não se alegra com a promessa de Deus, é porque você não crê no que Deus falou para você. Preocupação é o maior sinal de incredulidade. É uma demonstração clara de que você não está crendo. Preste atenção nesse texto. Canta alegremente ao estéreo. Vá para Joel 2, por favor. Joel, capítulo 2, versículo de número 23. Mas aqui tem várias coisas, mas vamos ler o 21. Não temas a terra. Quando fala terra, está falando de você, está falando da igreja. Não temas a terra. Regozija-te,
O que é regozijar? Diga, regozijar é se alegrar de propósito novamente. O certo era nunca ter perdido a alegria. Mas regozijar, o prefixo re, está dizendo volte a se alegrar. Volte à posição, redenção, volte à posição. Então você vai ver na Bíblia sempre o prefixo ré para coisas que foram roubadas e perdidas. Por exemplo, restauração. É uma restituição do que foi roubado. Regozijar é volte a se alegrar, porque por algum motivo você perdeu a alegria. E a Bíblia fala tanto sobre a alegria, porque a Bíblia diz que a alegria da salvação. Agora, preste atenção. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor, aleluia, o Senhor pega para você, faz grandes coisas. Por que eu vou me alegrar, apóstolo? Porque o Senhor faz grandes coisas. Não fez grandes coisas, faz grandes coisas. Se alegre porque Ele faz ainda hoje grandes coisas. Ele vai fazer nesse final de semana grandes coisas pela minha vida e pela sua. Ele vai fazer essa semana grandes coisas. Ele vai fazer ainda no final desse ano grandes coisas. Grandes portas serão abertas, grandes coisas serão conquistadas, grandes caminhos serão aplanados, grande restituição está chegando para você. Tudo que o diabo roubou da sua vida vai ter que devolver pelo poder da alegria. Traz de volta pela alegria. A alegria é zombar do inimigo. Eu estava com a dor de dente, meus dentes são grandes. Eu tive um trauma com 14 anos de idade. Minha mãe não tinha dinheiro, eu fui fazer a extração do dente no SESI. Nós éramos muito pobres. Chegaram lá, colocaram só pessoas que estavam aprendendo a arrancar dente. Logo o meu, dente de cavalo, com a raiz tamanho do mundo. Quebraram o dente, seguraram na minha mão. Meu irmão, o cacete rolou. Eu querendo sair, os caras me segurando, os outros arrancaram. Parecia aquelas torturas. Aquilo criou um trauma na minha vida. Eu tinha um medo de arrancar dente que você não imagina. Até que um homem cheio do Espírito Santo, que era considerado o irmão dentista, que homem cheio do Espírito Santo, ele andava com alegria no rosto. E um dia ele chegou na casa da minha avó, e minha avó tinha chamado porque eu estava com um problema de dor de dente tremendo. E aquele homem sentou na sala e começou assim, ó. Não saía som, era só assim. E aquilo me deu uma paz, eu fiquei olhando para ele. E me anestesiou aquilo. Quando eu vi, o dente estava na mão dele. Que unção era aquela? Mas agora eu já estava com 20 e poucos anos. E aquele dente estava latejando. Sabe aquela dor? E dor de dente é a coisa mais endemoniada que existe. Porque é à noite, meia-noite, parece que os demônios saem. E fica tudo no seu dente. Alguém já teve dor de dente? Durante o dia, passajar. Lembra de passajar? Mas de noite não passava nada. E eu estou lá sentado no chão, esperando o carro chegar do meio da rua, esperando. Liguei para um amigo meu, disse, cara, me leva no dentista em algum lugar. E a dor, Aí o Espírito Santo disse para mim, enquanto você está chorando de dor, o diabo está rindo da sua cara, vai deixar ele rir? Eu disse, não tem outro jeito. Ele disse, por que você não ri disso? Eu disse, eu nunca vi ninguém ser curado de dor de dente rindo. Eu disse, por que você não pode ser o primeiro então? Aleluia! Gente, eu fui curado de dor de dente rindo. Glória a Deus! Eu não sei se você acredita, mas isso aconteceu comigo. E eu comecei e o Espírito Santo disse, isso, só continue. Até que a alegria veio, Chico. Parece uma capa como isso aqui, ó. Foi quando eu orei pela ressurreição do meu filho. Quando deu 6h45 da manhã, parece um casaco como esse veio sobre mim. Deixou de só confessar. Durante 6h45 eu dizia, a lei do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica meu filho. Parece algo seco, sem sentido de nada. E eu estou lá confessando. Mas 6h45, apóstolo, parece que veio um casaco assim. Que coisa.
a palavra pegou uma força. Eu peguei Mateus, eu levantei e disse, Mateus! Além do Espírito, a própria palavra saiu com autoridade. Além do Espírito da vida, que operou em Cristo, vivifica você. Ele fez. Meu Deus do céu, gente. A mesma coisa aconteceu nessas 3 vezes da cura na minha vida. Eu vi isso na vida do meu pastor Bud Wright. E começar a rir é uma prática espiritual. E ele diz aqui, não temos, diga para o seu vizinho, não temos. Regozija-te. Se você não está se alegrando é porque está temendo alguma coisa. Quem está operando em medo, porque medo é fé no diabo. Fé é fé em Deus. Glória a Deus. E medo é fé no diabo. Medo é acreditar que o pior vai acontecer. E quem está acreditando que o pior vai acontecer, jamais vai rir. Vai ficar nervoso, vai ficar angustiado, vai perder a paz, vai perder a alegria. O semblante muda. E o que é fé? Fé é mudança de semblante. Que coisa interessante. A mulher está chorando no pé por um filho. O profeta passa e diz, daqui a 1 ano você tem um filho. Ela mudou o semblante na hora. É igual aquele menininho da internet que ele está... Crente deveria ser igual a ele, aleluia. Glória a Deus, vocês sabem de que eu estou falando, né? Versículo 23, diga para o seu vizinho, alegrai-vos. O que é que o 23 está dizendo? Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos. Leia o versículo 21, diga, regozijai-vos e alegrai-vos. Versículo 23, alegrai-vos, regozijai-vos. Ou seja, o primeiro, a alegria estava apagada e você regozija, você retoma. A segunda, a alegria está lá em cima já, mas agora você não deixa ela se apagar mais. Você continuamente se alegra. Estão comigo? Pois o Senhor vosso Deus vos dará. Olha o que é fé. Você está crendo que Deus vai fazer, então você se comporta como que já é seu. Ou seja, regozijai-vos, se alegre, porque Deus vai dar. Você crê que Deus vai dar? Você crê que Deus vai dar? Se você crê que Deus vai dar, o que é que você tem que fazer? Se alegrar. Se alegrar. Por quê? Porque eu estou crendo que Ele vai dar. Presta atenção. Vos dará em justa medida a chuva. Fala comigo, chuva. O que é chuva? Nós conhecemos chuva só no sentido de água. Mas chuva significa um gotejar contínuo e ininterrupto. E chuva na Bíblia não é só de água. Existe chuva de bênção. Um gotejar contínuo, ou seja, uma bênção atrás da outra. 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 Um milagre atrás do outro. Uma unção atrás da outra. E ele está dizendo, o Senhor vos dará em justa medida. Você não tem noção de quantas coisas Deus já te mandou e o diabo roubou de você. Primeiro, pela falta de conhecimento. Segundo, por não exercer fé suficiente para receber aquilo. Terceiro, por não saber como receber aquilo. Quarto, porque o diabo é um ladrão. E ele rouba de você. Ele rouba mentindo para você. Você ora por uma coisa e o diabo chega e diz, você acha que Deus vai te dar isso? Qual é a resposta que Deus me deu anos atrás, quando eu orava por coisas que o diabo chegava para mim e dizia, você acha que Deus vai te dar isso? Aí Deus disse, abra lá em Romanos e leia para o diabo isso. Se ele não poupou o filho e me deu o filho, como não me dará com ele? Diga todas as coisas. Inclui carro, casa, prédio, qualquer coisa. Se ele deu Jesus, por que não vai dar esse dinheiro? Aleluia. Então toda vez que eu oro por algo que o diabo se levanta dizendo não vai dar, eu vou lá e pego esse Jesus. Se ele deu Jesus, como não me dará com ele isso? Então, a Bíblia diz, o Senhor dará a chuva.
Aí ele fala de dois tipos. A primeira, temporã, e a segunda, seródia. Temporã é aquela chuva que vem sobre a semente plantada. E a seródia é a que vem para que a semente que foi plantada gere colheita. Essas duas chuvas são importantes para que você tenha colheita. Então Deus está dizendo, regozije-se, alegre, porque Deus vai dar chuva. Sobre a semente que você plantou, vai chegar chuva. Para que aquilo que você plantou comece a germinar. É aquela chuva que libera o poder da terra para a semente que você plantou. Quantas pessoas têm semente plantadas aqui? Aleluia. Que tal chegou a hora da colheita da sua vida? E a ordem é alegrar-se. Se alegre. Porque o Senhor vai dar chuva, Chico. Vai dar colheita. O Senhor vai fazer uma coisa atrás da outra. A Bíblia diz, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. O crente não corre atrás de bênção. A bênção é que corre atrás dele. Diga para o seu vizinho, assim será na sua vida em nome de Jesus. Diga, as bênçãos vão correr atrás de você. Diga, o Senhor fará descer em justa medida, como outrora, a chuva temporã e a seródia. E o resultado é, as eiras se encherão. Encherão, 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 encherão. É aí que começa o transbordar. Deus vai te dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Diga para o seu vizinho, se não parar, começa a transbordar. E a ordem é, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vamos ver um versículo interessante. Depois que Deus faz transbordar, diga, vinho, derramado do Espírito. Óleo, manifestação do Espírito. Trigo, palavra. Restituir-vos-ei os anos. Você não tem noção de quanta coisa Deus já lhe deu. Mas agora Deus está dizendo, eu vou restituir os anos. Não uma semana. Anos. Quantos anos você está tendo prejuízo mesmo? Pelo que Deus já tem te revelado, se você já estivesse vivendo isso há anos atrás, que nível você estaria? Vamos dizer, por esse final de semana, pelo que você aprendeu, e você diz, meu Deus, se eu soubesse disso há mais tempo, Deus está dizendo, vou restituir. Glória a Deus, amém. Todos os anos. Presta atenção comigo, que foram consumidos, não quebrados, ou destruídos, ou partidos. Consumido. O que é consumido? Foi acabado. E Deus está dizendo, eu vou restituir. É igual você trabalhar numa empresa, ter sido colocado para fora, toda aquela equipe da empresa morreu, os documentos foram perdidos, não há possibilidade nem de saber que você trabalhou lá. E agora chega uma nova gestão e decide procurar quem trabalhou naquela época. E encontra você e diz, olha, seu salário naquela época deveria ser 10 mil. Mas o que é que eu vou fazer por você? Eu vou restituir todos os anos que você deveria ter ganhado tanto. E vou dobrar esse valor sobre sua vida. Então uma mulher, ela prepara o lugar para o profeta, recebe pela profecia um filho, a seca vem, ela vai embora. 8 anos depois ela volta para a cidade dela. O rei está sentado ouvindo o testemunho da vida dela, que o profeta Elias tinha feito. Ele olha para a mulher e diz, todos os anos que você passou fora, que a sua terra foi roubada, eu vou restituir. Diga para o seu vizinho, Deus trabalha com restituição, se prepara. Mas a única função sua, diga para ele, a única função sua é só fazer se alegrar, se alegrar, se alegrar, se alegrar. Deus vai dar chuva, Deus vai dar chuva, Deus vai dar chuva. Vai ser uma bênção atrás da outra, uma bênção atrás da outra, uma bênção atrás da outra.
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Obrigado, Senhor. Você não vai rir desse problema? Você não vai rir desse problema? Vai deixar o problema rir de você. Vai deixar o problema rir de você. Vai deixar a escassez zombar de você. Vai deixar a falta olhar e extrair uma lágrima de choro. Ou vai pela fé? Oh, obrigado, Pai. Meus celeiros se encherão. Oh, eu sei o que eu estou dizendo. Obrigado, Senhor. Eu sei o que é botar prato na mesa sem ter nada para cozinhar. Glória a teu santo nome, Senhor. Eu sei o que é pagar conta sem ter nenhum centavo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser afrontado e ir para um quarto com um mesmo de calúnia. E Deus dizia de tudo isso. Porque era uma mentira, mas parecia tão verdadeiro que estava me afetando. E Deus disse, ria disso. Aleluia. Eu sei o que é ser traído. Levantar pessoas e aquelas pessoas caluniarem você. Comer na sua mesa e depois olhar e dizer, meu Deus do céu. Se eu soubesse na época eu tinha botado veneno para essa praga. E Deus diz, ria de tudo isso. Porque eu sou sua justiça. Talvez você esteja passando por coisa que a vontade é só chorar. Mas o diabo não vai arrancar uma lágrima minha. Se chorar é de alegria. Eu não vou deixar mais a minha alegria embora. Não deixe mais sua alegria embora. Não deixe mais o diabo roubar sua alegria. Eu não choro mais por essas coisas. Eu vou rir delas. Pela fé você toma partido pela palavra. Presta atenção. Migrador, consumidor, devorador ou destruidor ou cortador. 4 classes de demônio que viria sobre a colheita. Então, viria o migrador. Ele vem nos ramos. O cortador, ele vinha para cortar os ramos. Depois o consumidor vinha para arrancar o poder da seiva. E o destruidor vinha na raiz. Então não tinha como escapar. É raiz, caule, tronco, fruto, folha. Daqui a pouco a árvore estava no chão. E ele disse, é como um exército de gafanhotos que ataca tudo de uma vez só. Que vem com uma pressão tão grande que para onde você vira parece que dá tudo errado. Eu declaro que esse ciclo acaba na sua vida em nome de Jesus. De ficar rodando, vai, parece que vai detonar agora, mas a coisa fica parada. Parece que ia dar certo e a coisa volta de novo para o lugar. Em nome de Jesus. E para cada ação do inimigo, diga comigo, devorador, migrador, destruidor e cortador. Diga, para cada ação do inimigo, Deus tem boa medida, recalcada, sacudida. Só que quando entra a nova aliança, Deus dobra isso, porque isso é Velho Testamento ainda, Lucas 6,38. Na nova aliança, 2 Coríntios 9, ele diz, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Já começa da ampla suficiência. Superabundez. É o quadruplo em cima do dobro. É o dobro. É 2 vezes 4. No Velho Testamento era só 4 em cima de 4. Na Nova Aliança são 8. Será que é para você ter fartura? E como ativa? Tão simples. Acho que foi Mark Hanks, você falou, né? Foi o Will que me falou. Mark Hanks, ele pregou agora na nossa conferência de ministros. E ele é muito usado por Deus na alegria do Senhor. E ele disse que estava lá e tinha o irmão Rega ministrando, pessoas rindo por todo o auditório, e tinha 3 homens lá, rindo no chão, rolando para lá e para cá, e ele em pé olhando e dizendo, palhaçada é essa? Foi isso, né? Que negócio é esse? O irmão Rega olhou e disse, tá aí você, né? Pensando que isso é palhaçada. Eita Deus! Enquanto você está aí sem nenhum centavo, esses aqui são 3 bilionários rindo. Eu acho que bilionário ri e pobre chora. Glória a Deus!
Quem é você hoje à noite aqui? E como pessoas se tornaram isso? Crendo, se alegrando pela fé. Versículo 26, diga para o seu vizinho, Deus vai restituir. Agora, versículo 26, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente, e o meu povo jamais, jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo, mais uma vez, jamais. Acabou o tempo de vergonha na sua vida. Pega essa palavra para você. Acabou o tempo de vergonha. Alguém já foi comprar uma coisa e não teve dinheiro suficiente e teve que devolver. Acabou esse tempo na sua vida. Você já botou um projeto e aquilo faliu. Acabou esse tempo de vergonha na sua vida. Você já tentou fazer uma coisa e Deus está dizendo, olha, jamais, acabou isso. Eu estou no meio de vocês. Por um único motivo, você vai se alegrar. Você vai regozijar. Você vai manter a chama da alegria na sua vida. Vamos ver que coisa vai acontecer aqui. Aleluia. Versículo de número 28. Acontecerá depois da alegria, depois da restituição, depois de acabar o prazo de vergonha, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso significa dizer, do versículo 23 ao versículo 27, ele estava falando sobre a morte de Cristo, a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo, a semente plantada, a destruição de principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, destruído pelo poder da fartura. Aquilo que aconteceu na morte, sepultamento e ressurreição. E aí ele diz, depois disto... Que coisa. Não sei se você pegou o que eu falei. Mas o que ele está falando é regozijai-vos, alegrai-vos. Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Ele estava falando que Jesus viria, iria para a cruz, faria-se doente, se faria pobre, miserável, maldito. E aí ele leva sobre si toda a nossa maldição. E depois da morte dele, semente plantada, vai vir o derramado do Espírito Santo. Aleluia, obrigado, Senhor. E agora ele diz, depois desse dia eu vou derramar meu espírito. E Jesus diz, fica em Jerusalém, porque eu vou derramar meu espírito. Eu vou assentar à direita do Pai. Eu vou pegar a promessa do Espírito e vou derramar sobre vocês. Quem era o Espírito? O prometido. Que Abraão recebeu a promessa lá atrás. Agora, quem é o Espírito? A bênção. Pensa sobre isso. Abraão esperou. Isaac esperou. Abraão pensava que a bênção era Isaac. Mas a bênção não era Isaac. Porque era o descendente. E não os descendentes. E a Bíblia diz o descendente não era Isaac. O descendente era Cristo. Cristo deveria vir para o Espírito ser liberado. O derramado do Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. Não é simplesmente um falar em outras línguas para definir pentecostal e não pentecostal. Línguas era um sinal. Sinal é uma evidência de que alguém poderoso entrou em você. As línguas eram uma evidência de que o poder que Jesus disse, vocês vão receber poder. E a palavra ali é dunamis, capacidade sobrenatural para produzir resultado. Em outra mão, esterilidade não pode produzir, mas o poder sobrenatural pode produzir. Canta, estéril. Canta com alegria. Regozija, porque Deus agora te deu poder. Meu Deus do céu. Você pegou, você pegou, você pegou, você pegou, não pegou. Agora você recebeu o Espírito Santo. E quando você está orando em língua, rabacanda, labaxara, o céu, o inferno, os demônios sabem. Eles receberam o poder, eles receberam a bênção. Agora ele não tem como parar a riqueza deles, não tem como parar a unção deles, não tem como parar eles, porque maior é aquele que está neles. Línguas é só um sinal.
É uma evidência de que o poder para produzir resultado está aí. Acabou a esterilidade. Agora você pode ser um empresário de sucesso. Então você quer ter sucesso? Rabachata, rabacanda, labacita, rabacanda, labassore. Enchei-vos do Espírito com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. E quando você faz isso, você se enche do Espírito. E o sinal, qual é o sinal da vitória? Quando você recebe do Espírito o sinal, qual é o sinal? Alegria. Quando há uma testificação, alegria é o sinal. Por isso que ele diz, o choro dura uma noite. Aleluia! Obrigado, Senhor. As alegrias vêm pela manhã. Já que a gente está de manhã, então é para estar na sua cara. Dá um chute assim na cabeça do diabo. Ei! Aleluia! E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Você tem noção do que é isso? Não é o Espírito de anjo nenhum, é o Espírito dele. A pessoa, você carrega o Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas, aquele que ungiu Jesus, aquele que ungiu Sansão, aquele que ungiu Elias, aquele que ungiu Moisés, aquele que estava só sobre Davi, Davi fez o que fez. Fez sobre Sansão, fez o que fez. Fez sobre Jesus, fez o que fez. Mas nunca entrou neles. Só fez sobre. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas você não é só sobre. Ele está dentro, ele entrou em você. E ele lhe deu um sinal que está dentro de você. Qual é o sinal? Rabachata, rabacanda, labassore, berianda, lamanaia. O diabo diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, só vou esperar. Aí você ora, você geme, você intercede, você cai de joelhos. Quando o Espírito diz, tá bom, acabou, está resolvido. A alegria vem, você cai. É mesmo assim. 8 anos, sofrendo com pressão alta, tomando remédio e declarando, eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Tomava remédio. Chegou uma fase que a médica disse, vamos ter que dobrar. De 25 vai para 50. Dobrou. E a pressão lá em cima de novo. O pastor não tem pressão, né? É benção, né, Chico? Alguém chegou para mim, poxa, seu cabelo está bem branquinho. Eu digo, é um salão chamado igreja. Pinta que é uma beleza. Então, 6 anos, de 6 para 7, aumentou para 100. 50 de manhã, 50 de noite. Eu disse, espera aí. Eu sou com 25. Está com 50. Agora para 100? Não. Aumentei a confissão. Eu disse, agora não. A lei do Espírito da vida que operou em Cristo regula a minha pressão. Obrigado porque eu sou sarada. Pela sua isadura de Jesus eu sou sarada. Tomando remédio e confessando a palavra. Tomando remédio, confessando a palavra. Não é pecado tomar remédio não, viu? Pelo amor de Deus. Se Deus mandar jogar fora, então você joga. Mas Deus não mandou, toma ele. Até fé chegar naquele nível. Entendeu? Então você tem que exercer fé. Então eu estou exercendo fé, tomando remédio, dando graça. Estou lá em Jundiaí já. Na minha sala, peguei as confissões, peguei o remédio. Antes de eu botar na boca, o Senhor disse, acabou. Glória a Deus. Nem tomei mais. Botei o remédio lá e disse, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ali eu tomei a alegria do Senhor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. A alegria do Senhor. Parecia uma dor terrível no joelho da minha esposa. Ela não estava nem conseguindo baixar. Lembra que ela deu esse testemunho? Nem conseguindo baixar mais. E o diabo fazendo pressão. E ela confessando a palavra. Chegamos em Brasília. Um médico disse, isso aí só operação. Acabou essa cartilagem, acabou tudo. Eu disse, Deus recria. Deus recria isso.
Vamos, Deus é cria. E que dor. E aquela mulher de fé, viu? E ela rindo, e rindo. E quando a dor dava, ela, eu estou curada. Oh, Jesus, que cura maravilhosa. Oh, glória, aleluia. E nós impomos as mãos. E eu lembrei de Davi. Lembra de Davi? A Bíblia diz, cercaram-me como abelhas e tornaram-me a cercar. Significa dizer que o diabo não vem numa única forma. Abelhas são várias formas. E ele diz, mas no nome do Senhor as despedacei. Então você tem que ficar usando o nome até que você destrua o enxame. Então todo dia, eu, em nome de Jesus, você está curado. Cartilagem perfeita, ossos perfeitos. Está jogando vôlei, minha esposa está. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu vi ela exercer fé, dançar pela fé na igreja. E a perna doendo quando terminava, ela, ai. E estou curada. Exercendo fé, pô. Exercendo fé. Já abri armários e comecei a rir na frente do armário. Aleluia, pela fé, eu te agradeço. Se você pagar 25 mil por mês só de aluguel de um prédio, é bom que você aprenda a andar em fé. Mas Deus supre, poxa. Todo mês Deus supre. Todo mês Deus supre. Todo mês Deus supre. Deus supre. Deus supre. Aleluia. Ele diz, eu sou seu pastor e não vai faltar nada. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome. Ele ainda é o Jeová Jireh hoje. Ele ainda é o Rafa hoje. Ele é sua paz hoje. Não perca sua paz por nada. Não deixe o diabo roubar sua alegria. Eu lembro do meu pastor Banda, ele disse, com 3 dias de novo nascido, o diabo fez uma pressão tremenda. A ex-mulher dele traiu ele e foi embora. O diabo disse, agora você vai morrer. Ele se trancou no quarto, depressão veio. E aí o Espírito Santo disse para ele, você vai deixar o diabo roubar a sua alegria? Porque você não ri de tudo isso. E ele disse, foi ali que eu tomei autoridade. Meu irmão, eu vi meu pastor, antes de morrer, com dores tremendas, e fazendo assim, É só o corpo, eu sou um espírito. E no espírito eu sou sarado, aleluia. No dia que ele morreu, eu estava na hemodiálise. Ele disse, eu não vou viver nisso, rapaz. Prefiro ir para a glória. A menina foi lá pegar os negócios para tirar, para fazer o negócio da hemodiálise. Ele disse, vem cá, menina, vai comprar um McDonald's para nós. Rindo. Quando a moça saiu, que volta, ele está morto na máquina. Ele disse, eu não vou deixar o diabo roubar minha alegria nenhum dia. Naquele dia lá, eu vi o inferno, as chamas do inferno. E o Senhor disse, não deixe o diabo roubar a sua alegria. Eu vi pastor Boni resolvendo problemas enormes de pastores que adulteraram, pastores que roubaram a igreja, pastores que tomaram a igreja dele. E ele fez, oh meu Deus, não vai deixar faltar nada. Esses pastores que roubaram, que tomaram a igreja, morreram. Hoje estão sem ministério, família destruída. E o ministério dele já vai com mais de 530 igrejas. 126 escolas. 5 escolas de ministro. E 78 escolas de cura. Mais de 60 mil formandos. 1.489 só professor do Rema. Fora professor de escola ministro e professor de escola de cura. O cara chegou no Brasil com $300. E eu vi aquele homem rir para pagar aluguel. E ele disse, quando é que vocês vão aprender a viver na alegria do Senhor? Vi aquele homem sair com dores tremendas. E o médico chegar e disse, pelo exame dele, ele já era para estar morto. Ele disse, não vou morrer agora. Só vou morrer quando o Guto ficar pronto para assumir o ministério. Pela medicina, já teria morrido em 2008, 2010. Ele disse, eu só vou morrer quando o Guto estiver pronto. Porque Deus me deu domínio sobre a vida. Aleluia. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória ao nome do Senhor. Diga para o seu vizinho, até quando você vai viver na alegria? Ou vai perder a alegria?
Diga, Deus derramou sobre você o Espírito dele. O Espírito Santo não conhece derrota. O Espírito Santo não conhece adversário. Não tem nada páreo para o Espírito Santo. O que é que você acha? Como é que o Espírito Santo se comporta quando o diabo se levanta? Hein? E agora? O que é que a gente vai fazer? Hein? O Espírito Santo deve fazer. Derrotado mesmo. Para finalizar, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. 1, 2, 3, eu quero que vocês leiam em voz alta. Não sei se vai colocar na terra. Já colocou aqui, ó. 1, 2, 3, leia em voz alta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente, aleluia! Glória a Deus! Quando? 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 Sempre inclui agora? Hoje de manhã? Aqui, nesse lugar? O que é que você deve fazer? Obrigado! Alegrar. Alegrar. Neemias, por favor. Capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Este dia hoje, este domingo de manhã, é consagrado ao Senhor. Diga para o seu vizinho, esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não entristeçais. Não vos entristeçais. É uma decisão. Não deixe a tristeza lhe dominar. Por quê? Diga para o seu vizinho, por quê? Você entende? A alegria do Senhor. Ele é o Senhor. A alegria dele. O que é a alegria dele? Minha força. Correto? Então, a alegria dele é minha força. Ok? Como é que Deus se alegra? Como é que Deus se alegra? Fé agrada. Agradar é alegrar. Quando eu estou em fé, rindo sem querer, ele se alegra. O que é que a alegria dele faz? Me dá força. Por isso que começa contigo. Sem vontade. Mas pela fé nele. Só porque ele diz. Então eu me alegro. Aí a força dele me dá força. Porque fé é uma força espiritual. Aí a alegria dele é que é minha força. O diabo não sabe. Porque não consegue me destruir. Porque tem uma força por trás. Aleluia! Agora pensa comigo. Um homem endemoniado. Algema. Bota a algema aqui. Algemava ele. Ele despedaçava assim, ó. Demônio. Aí ele pegava as grades e fazia em migalhas. A cidade inteira tinha medo dele. Ele viu Jesus, se ajoelhou e disse: está vindo me atormentar, é? Porque Jesus era o maior. Agora, se um demônio podia fazer aquilo com a força, alguém já expulsou o demônio? Alguém já viu a força de um demônio? Você já viu policiais segurando e o demônio jogar todo mundo fora? Imagina alguém cheio de Deus, cheio do Espírito. Que força, não? Tem um amigo meu, Décio Lira, lá em Recife, Caruaru, né? Ele gosta muito dessa hora de libertação e cura. Aí de vez em quando ele diz: deixa eu ir lá em cima, estou muito parado. Ele vai lá nos terreiros. Aí quando ele vai, ele diz: demônio, traz ela aqui, se ajoelha aqui. Se ajoelha aí. Eu estava com ele sentado num restaurante, num posto de gasolina, tomando um cafezinho, na mesa do lado de fora. Ele disse: ó, ali, ó, lá vai endemoniado ali. Escuta isso. Demônio, traga ela aqui. O cara lá do outro lado, longe, olhou assim. Ele disse: sim, você mesmo vem. O cara veio, ele disse: se ajoelha aí. Ele se ajoelhou na frente da mesa da gente assim. Ele disse: tá fazendo o que na vida dele? Vou matar ele, não vai matar nada, sai.
Aí fica, levanta. Ele faz, levanta. Como é que ele aprendeu? Estava lendo o livro do irmão Rega, Autoridade do Crente, o nome de Jesus. Lendo o livro. Aí, terminou de ler o livro e disse, rapaz, esse nome tem que funcionar para mim também. Aí o menino disse, pai, vamos assistir um filme? Pegou um videocassete, colocou, cadê o videocassete funcionando? Ele disse, pronto, está na hora. O exercício agora, foi lá no videocassete, põe a mão e disse, funcione. Estou mandando em nome de Jesus. Liga agora, tudo preto. Ele disse, oxe, que história é essa? Vai ter que funcionar. Em nome de Jesus, aí a tela já ficou meio, ele está funcionando. Começou a funcionar agora. Tal. Foram quase 2 horas ordenando um videocassete funcionar. Daqui a pouco, acendeu, ficou bom. Ele disse, se funciona para isso, funciona para qualquer coisa. Deus deu a ele um ministério de cura tremendo. Ele decidiu crer no nome. Expulsa o demônio rindo. Às vezes ele está subindo o morro lá, os demônios saem na... o que é que você veio fazer aqui? Ele disse, expulsar você, se ajoelha. Ele disse ainda uma vez, ele chegou lá nessa casa. Quando ele chegou, tem aqueles filmes que a menina fica no teto. Ele disse, está fazendo o que aí? Desce, estou lá na sala, vai para lá, eu estou te esperando. Ele foi lá para a sala, ficou lá, ele disse, foi um minuto mais demorado. Daqui a pouco aquela menina veio, se ajoelhou e disse, eu vim porque eu quis. Ele disse, foi. Eu acho que ele entendeu a autoridade dele, não. Entendeu a posição dele. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, quem é que está dentro dele dando esse poder a ele? Ele é o poder sobre todos os poderes. E para andar com o Espírito Santo, tem que aprender a andar na alegria do Senhor. Amém? O irmão Rega fala muito sobre a alegria do Senhor. Você vai ver cultos do irmão Rega, o povo rindo. Uns pegam o que não entendem e começam a colocar como chacota, porque eles não entendem a alegria do Senhor. Tem lugares que a alegria do Senhor é pecado. As pessoas não riem. Foi daquela igreja de 800 pessoas que eu vi o poder do riso fazer contas pagas, aumentar o faturamento da igreja, aumentar os dízimos, aumentar ofertas, pessoas saírem das dívidas, porque eu tenho certeza que se você sair de um problema, você vai rir. Então, a alegria dele é minha força. O que é que eu vou fazer? Vou alegrar ele. Como? Pela minha fé. E a melhor maneira de fazer isso é com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Se comportando como que já é seu. Quero finalizar com isso. Abra aí, por favor. Em Filipenses 4, versículo 12 e 13. O 13 é muito conhecido, né? Mas o 13 é uma declaração sobre o 12. Vamos lá? Versículo 12. 1, 2, 3, leiam. Treze. Todo mundo só pega o 13. Mas o 13 é a conclusão do 12. Ele disse, eu aprendi a viver feliz, bem alimentado, ou mal alimentado, com fartura, ou com escassez. Eu aprendi. E eu espero que vocês aprendam hoje de manhã. A viver feliz. Nunca deixar nada roubar a sua alegria. Ir para o seu quarto e dar boas gargalhadas. Ir para o seu escritório e dar boas gargalhadas. Quando alguém que você pensava vai fechar o contrato essa semana, eles não desistir, eu vou comprar com outro, você faz. Ele vai dizer, você está louco? Ri. Agora eu vou ler as declarações que Deus me deu sobre rir para vocês. E se puder, anota elas. Se não puder, eu vou mandar para o pastor Jean. Segundo, primeiro, rir é zombar do inimigo. Diga para o seu vizinho, rir é zombar do inimigo. Segunda definição, rir é liberar o fruto do Espírito, que mais libera força a seu favor. Terceiro, rir
é crer que a vitória é sua. Quarto, rir é uma posição de quem já venceu. Tem uma música do amado Eliezer que fala sobre isso. Quinto, né? Rir é uma demonstração de que as ameaças do inimigo não surtiram efeito. O diabo ameaçou e você está rindo. Não surtiu efeito. Rir é sua fé falando que não acredita nas mentiras do adversário. Rir é uma linguagem. Rir é saber quem você é e o que tem. Rir, pela fé, é se alegrar antes de ver, sabendo que aquele que prometeu há de cumprir. Por último, rir é praticar a palavra. E a Bíblia diz o quê? Seja praticante. E não somente ouvinte. Interessante é que ele diz que fé vem pelo ouvir. Então ele está dizendo, não fique só ouvindo. Seja um praticante. Fé vem pelo ouvir, mas não fique só ouvindo. Porque o praticante é quem é abençoado. Ele diz, o praticante é bem-aventurado em tudo que realizar. Vou te dar um minuto para rir. Por que ele está rindo? A próxima conferência será maior. A próxima conferência será maior. Na próxima conferência vai ter milagres financeiros abundante. Ria do seu problema. Ria do seu problema. Ria dessa mentira que o diabo disse. Quem disse que você não pode ir para aquele prédio novo? Quem disse que você não pode ter essa casa? Exercite sua fé, vamos.